na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos neste momento convidar o grupo de louvor, a qual estará adorando, servindo ao Senhor neste momento, adorando a Deus. E a Bíblia nos relata que todo ser que tem boca louve a Deus. Então aproveite o tempo, exalta, glorifica, enalteça o nome do Deus verdadeiro. Aleluia. O grupo de louvor cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Totalmente digno, tão maravilhoso.
e você veio para adorar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Exalte Ele com as suas palmas nesse momento, que Ele é digno. Aleluia, Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Vamos nesse momento também transferir a oportunidade aos irmãos que estarão louvando o nome do Senhor. Convido nesta noite a nossa irmã Sandra, que estará louvando o nome do Senhor neste momento, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nossa irmã Sandra com a oportunidade, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Nessa noite você possa declarar como foi dito, que o Senhor Ele é santo. E crer que o Senhor é aquele que quando promete Ele cumpre. Ele é o Deus de promessa, Ele é o guarda fiel de cada um de nós. Então, que você possa declarar que o Senhor, Ele tem sido fiel contigo. Amém? Que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor, que Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra. Então exalta o nome do Senhor essa noite, amém? Pela fidelidade dEle. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer Tuas vidas
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Glória a Deus, que você possa crer que Deus, Ele é fiel, que você possa cada dia também ser fiel com o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos convidar neste momento a nossa irmã Júlia, que estará louvando o nome do Senhor. Júlia estará louvando neste momento em nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Tantas coisas eu passei, por várias noites eu chorei, mas nada nesse mundo me deixou feliz. As provações acumulei, um alto preço eu paguei, e tudo que eu fiz só me feriu o coração. Eu enxerguei que nada só me dá teu perdão. Deixa eu tocar as tuas vestes, me estenda a mão. Vaso quebrado, fui humilhado, mas quero ser restaurado com uma nova unção. Purifica o meu interior, me preencha com vai me ouvir, vem Senhor me curar dessa dor. Por tantas coisas eu passei, por várias noites eu chorei, mas nada nesse mundo me deixou feliz. As provações acumulei, um alto preço eu paguei, e tudo que eu fiz só me feriu o coração. Eu enxerguei que nada só me dá teu perdão. Deixa eu tocar as tuas vestes, me estenda a mão. Vaso quebrado, fui humilhado, mas quero ser restaurado com uma nova unção. Purifica o meu interior, me preencha com óleo do amor. Eu preciso de ti, sei que vais me ouvir.
dê essa oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Vamos orar pelos ofertantes, os dizimistas que estarão ofertando e dizimando a casa do Senhor. E logo após estará cantando a vitória juntamente com a Natália. Se preparem em nome do Senhor. Oramos, querido Deus e amado e eterno Pai. Nós pedimos que a bênção do Senhor, ó Pai amado, esteja sobre a tua família, Deus, sobre o teu povo que te clama e te roga diante de ti, ó Senhor eterno. Venha abençoar, ó Pai amado, a cada um de uma maneira em especial, Senhor, a qual, Senhor, os teus filhos neste momento estarão contribuindo para a sua obra, dizimando a sua casa, para que a sua obra, meu Pai amado, tenha continuidade. Deus abençoa eles de uma tal forma, Senhor, que o Senhor venha guardá-los, protegê-los e abençoá-los, não somente eles, ó Deus, mas que a bênção por intermédio da vida deles, ó Pai, alcança também os demais, as suas famílias, ó meu Pai. Senhor, abençoa também aquele que não tem condições, que o Senhor pode preparar para ele, ó Deus amado, total condições, ó Deus, para que ele possa também, ó Deus amado, ser um ofertante, um dizimista em sua casa. Deus, abençoa todos, meu Pai, de uma maneira geral, e que todos nós saímos daqui abençoados na sua presença. Assim oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Nosso irmão Mateus, tira para nós a oferta, por favor. Da igreja com o Pai do Senhor Jesus, amém? Chegou e eu estou a clamar, o medo chegou e eu estou a chorar, mas tua palavra diz que o choro pode uma noite durar e pela manhã a alegria virá. Mas Senhor, a noite é longa e demora a passar, e os meus inimigos estão a zombar de mim. Porém olho para o céu, de onde me virá o socorro. Então ouça tua doce voz a me acalmar. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar, e pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá.
eternidade para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta noite no livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Traz-nos o título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. 2 Reis, capítulo de número 4. Deus seja louvado para todo sempre, aleluia. Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus nos diz: e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que eu hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, e entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-o à parte o que estiver cheio. Partiu, porém, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E ele lhe trazia vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há vaso nenhum mais. Então o azeite parou. Então ela veio e o fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Poder assentar nesta noite adorando a esse Deus maravilhoso. Nós olhamos a esse texto sagrado e também deparamos diante dos profetas que viviam na época, aleluia, de Eliseu, Elias. E sabemos que todo homem que está servindo ao Senhor, ele também tem altos e baixos. E diz a Bíblia que este homem, não diz a palavra que é o nome deste homem, ele veio a morrer. Mas a história não relata em quais circunstâncias ele veio a morrer. Mas diz a Bíblia que ele veio a morrer. E quando ele veio a morrer, aleluia, ele ficou devendo aos credores. Ficou devendo uma dívida. Não diz a Bíblia o valor, o montante desta dívida, mas diz a Bíblia que os credores, então não era apenas a um. Eu creio que era mais de um, porque quando diz credores, plural, era mais de um. E diz a Bíblia que agora esses homens vieram lá e disseram: olha, nós viemos receber a dívida que o seu marido havia feito. Mas se nós pararmos e pensarmos, qual seria o tempo que esta dívida havia a ser feita? Estudando e apurando um pouco mais dentro da história, dá-nos a entender quando Jezabel matou os profetas de Deus. E Deus disse a Elias, eu larguei para mim 7.000 homens. E a Bíblia, na história, nos relata que Jezabel oprimia estes homens. Ela oprimia de tal forma que eles não podiam trabalhar. Mas eles começaram a contrair dívidas devido àquela perseguição que eles estavam passando. Mas diz a Bíblia que aquele homem, aleluia, ele contraiu e ele queria pagar a sua dívida. Mas aconteceu uma fatalidade. Veio algo inesperado à vida dele, veio e ceifou a sua vida da terra. E ele largou a dívida para a mulher. E a mulher, aleluia, até então poderia até saber da dívida, mas como poderia pagar? Qual seriam os mecanismos que ela poderia usar? Qual seria as formas que ela poderia usar? E a Bíblia diz que ela era uma pobre viúva. Havia mais um problema: ela não tinha condições, ela não tinha dinheiro, ela não tinha como arrumar o dinheiro. Imagine se ela fosse diante dos filhos do profeta e dizia: olha, ajuda-me para que eu possa pagar esta dívida.
Era impossível, porque eles também estavam passando aquela mesma situação. E aquele homem agora veio a morrer, e a dívida agora ficou a sua esposa. Diz a Bíblia que aqueles credores vieram certo dia na sua casa e disse a ela: olha, nós viemos receber aquilo que é de nós direito, então nós queremos receber a dívida. E ela disse: não tenho como pagar, o meu marido morreu, eu sou pobre, não tenho como te pagar esta dívida. Ele disse: pois bem, não há problema, segundo a lei de Moisés, nos determina e nos ordena e nos dá esse direito, esse aval de pegar qualquer um da família e levar como escravo, e depois de 7 anos ou despedir essa pessoa ou estas pessoas até que a dívida seja saldada. Amados irmãos, pensamos aqui nesta noite, uma mulher sozinha, em meio, aleluia, a uma sociedade que olhava para uma mulher viúva, pobre, não dava valor a ela, não dava credibilidade a ela. Ela não tinha como trabalhar, porque a mulher na sociedade judaica daquela época, ela era desmerecida, aleluia, ao montante das pessoas. O homem era mais valorizado. Agora eu paro e começo a pensar, imagine só a situação dessa mulher. Quantas mulheres nos dias de hoje também não estão passando as mesmas coisas, sendo para ser despejada de uma casa, sendo um problema financeiro que o esposo contraiu devido a situações financeiras, e agora ela está tendo que arcar com essas consequências, e ela agora dizendo: como é que eu vou pagar? Aonde eu vou arrumar dinheiro? Como é que eu poderei, aleluia, subsistir esse valor, colocar esse montante que eu teria que pagar, aleluia, esses credores? Mas eles não queriam saber, tinham razão, eles haviam emprestado. E aí eu paro e começo a ver que nós, como cristãos, quando emprestamos alguma coisa de alguém, nós temos que pagar. Nós não devemos lançar de lá e dizer: olha, ele morreu, a dívida morreu. Não, meu irmão, a dívida ainda permanece ali, e se nós devemos, nós temos, aleluia, que pagar. Esta mulher, aleluia, olhou para si e disse: eu não posso pagar. E ela olhou e ele disse: olha, pois bem, vou levar os seus filhos então, e daqui no tempo apontado, 7 anos, eu mando eles de volta. Agora paramos e pensamos, nós não sabemos a idade desses 2 jovens, que dá a entender era moço ainda, era jovem. Imagina só um jovem, aleluia, ir para um lugar de escravidão, ser uma coisa que ele não havia cometido. Olha a situação desses meninos, como é que ia virar a cabeça dessas crianças? Eles ficariam totalmente perdidos naquele momento, naquele instante. Mas aquela mulher, ela olhou para aquela situação e disse: olha, me dá um prazo, me aguarde, espere um pouco, eu vou tentar arrumar esse dinheiro, eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Alguém que olha para a situação e não deixa a situação vencer, mas nós temos que vencer a situação que você está passando, que nós estamos passando. Seja ela qualquer que seja, se você está desempregado, erga a cabeça, amanhã é um dia novo, amanhã é um novo dia, Deus pode preparar um emprego novo para você. Ah, pastor, eu tenho uma dívida, não desista, lute, Deus vai te dar condições para que você pague, mas não desista. Imagine só se esta mulher tomasse a iniciativa e dissesse: olha, eu vou tomar a iniciativa, eu não vou correr, eu vou fugir, eu irei para outra terra, eu irei para outro lugar, para minha família que mora longe, eu vou fugir daqui deste lugar. Não, ela não teve essa iniciativa. Ela disse: vamos vencer. E ela foi agora, tomou uma decisão dentro dela, disse: olha, me aguarde, eu vou conseguir esse dinheiro, eu não sei como, mas eu vou conseguir. Eu sei que Deus vai me dar a condição, eu sei que a porta de uma maneira ou outra será aberta para mim, então aguarde, me espere. E aquela mulher assim o fez, e aqueles homens deram ouvido à voz daquela mulher. Diz a Bíblia que aquela mulher agora vai aonde? Ela vai ao homem de Deus, e chega lá e disse: Eliseu, o senhor me conhece, e sabe que o meu marido, o seu servo, estava diante de ti. Agora, ele deixou uma dívida, e a dívida para mim é impagável, porque eu não tenho condições, eu não tenho como pagar esta dívida. O que é que eu devo fazer, homem de Deus? Amados, tem situações que eu e você podemos passar, que alguém vem nos pedir um conselho,
Nós temos que ser sábios o suficiente para transmitir esse conselho, para que este conselho venha trazer efeito, não negativo, mas positivo para aquela pessoa, e ela seja vitoriosa naquilo que ela ouviu. Quando ele chegou diante de Eliseu, disse: Eliseu, o que é que eu devo fazer? Eliseu, olha a minha situação. E Eliseu olhou para aquela mulher e disse: olha, o que eu posso fazer para você? O que ele queria dizer? Eu também não tenho condições. As minhas condições é extrema. Eu não posso, eu não tenho aonde tirar. Como é que eu vou te ajudar? E diz a Bíblia, Eliseu fez uma linda pergunta àquela mulher: o que é que você tem na sua casa? Olha que pergunta. O que é que você tem na sua casa? Se eu perguntar a você hoje, você e nós passamos por luta e dizemos: o que é que eu tenho na minha casa que eu posso mudar a minha história? O que é que eu posso fazer para reverter este quadro? O que é que eu posso fazer, aleluia, para mudar a sequência deste problema? O que é que eu devo fazer? A pergunta foi: o que é que você tem em casa? Aquela mulher olhou para ele, e eu imagino que ela começou a olhar e dizer: pera lá, farinha eu tenho um pouquinho, o que mais que eu tenho? Eu imagino ela disse assim: ah, Eliseu, eu tenho um pouquinho de azeite lá, só isso. Aí quando nós paramos e pensamos no azeite, não é aquele azeite caríssimo, porque ele era profeta. O azeite que ele usava não era para uso comestível. O azeite que ele usava era o azeite para unção de óleo. Aquele homem, aquela mulher disse: olha, na minha casa só tem um pouquinho de azeite. Sabe o que nós aprendemos dentro disso? Que às vezes nós perguntamos para você: o que é que você tem? Ah, a minha fé ainda tem um pouquinho dela. É este pouquinho que vai ser o suficiente para você vencer a sua luta. É este pouquinho que é o suficiente para você vencer a dificuldade que você está passando. Porque, meu irmão, Jesus não quer muita coisa. Ele quer apenas que você tenha fé. E quando um dia eu li a Bíblia, já citei inúmeras vezes, vou lembrar novamente, quando me mostraram para mim um grão de mostarda, e Jesus olhou para nós e disse assim: se a tua fé foi do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o grão de mostarda? Já viu? É pequenininho, não é? O grão de alpiste é 10 vezes maior do que um grão de mostarda. É muito pequenininho demais. Aí o Senhor olhou para nós e disse: está vendo esse grão aqui? Está vendo? Então, se a sua fé alcançar isso, olha, irmãos, que coisa. Mas aqui esta mulher, ela ouviu a palavra. Olha, o que é que você tem em casa? Ah, eu tenho um pouquinho de fé, eu tenho um pouquinho de confiança, eu tenho um pouquinho de confiança no meu Deus, eu creio que as coisas vão mudar, eu tenho um pouquinho de alguma coisa em casa. Então você vai usar aquilo que você tem para mudar a tua história. Pronto. Não tenho que estar dalhaço, não vai vir riqueza, eu vou orar para Deus, mandar dinheiro, Deus manda riqueza, mandar um milionário lá, mandar alguém pagar. Não, você vai ver pela tua fé para que você cresça. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Aprendi uma lição. A gente olha aí fora, a gente ouve algumas pessoas falando, e é uma realidade. Quando a gente dá só o peixe para a pessoa, ela costuma comer só o peixe. Porque faz, me dá o peixe, dá o peixe. Mas nós temos que dar a vara para aprender a pescar o peixe, porque nunca mais vai poder precisar daquele peixe, nunca mais vai precisar de pedir a alguém aquele peixe. Então ele tem a vara e ele sabe aonde pescar, e ali ele vai pescar e vai saciar a fome. Aquela dizendo: olha, o que é que você tem? Ah, Senhor, eu fazia aqui uma analogia na minha casa: viúva, 2 filhos, farinha eu tenho tem um pouquinho de azeite, eu acho que só. Qual foi a palavra do homem de Deus? Tem azeite? Tá bom. Agora você vai para a sua casa, vai aos seus vizinhos. Aqui está o segredo da fé do crente. Vai à sua casa, vai até os teus vizinhos, não diga nada a eles, e pede a eles o quê? Vasos. Mas ele disse qual foi a quantidade de vasos. Ele disse: olha, vai lá e pede 5 vasos, 10 vasos, 15 vasos.
um vasão. Não. Ele já disse o plural. Vai aos teus vizinhos e pede o quê? Vasos emprestados. Vizinhos, quer dizer, não era um, era dois. Havia assim uma grande quantidade. Aquela mulher começou a bater. Ô vizinho, vai não. Você tem uns vasos vazios para emprestar aí? Ah, eu tenho aqui uns dois aqui. Você me empresta? Depois devolve? Não, toma aqui, pode levar. Eu não vou usar momentaneamente, pode levar. Aí chega na casa da outra e olha, ô vizinho, você tem um vaso para emprestar? Imagina a mulher e os dois filhos, cada um correndo para um lugar, pedindo vaso emprestado. Paramos e pensamos e entramos na história. Você imaginou alguma pessoa, como três, a mãe e dois filhos, e vinha ali pedindo vaso emprestado? Alguém vai ficar olhando e dizer, ué, mãe, o que está acontecendo? Por que estão pedindo vaso vazio emprestado? Alguém poderia dizer no dia de hoje, tá, ó, virou. Mas irmão, aí que é a fé do crente. A fé do crente não é ver o que ele quer, ele acredita sem ver. Ele acredita, Deus diz, vai te dar, vai, então eu tomo posse, Senhor. Mas você está vendo? Não estou vendo não. Mas pela minha fé já estou enxergando o meu milagre acontecer. Pela minha fé já estou vendo a minha bênção chegar. Aleluia. E aí aquela mulher começou a bater na porta dos vizinhos. Aí quando olhamos para isso, será se de repente dentro de algumas pessoas alguém não disse, eu tenho vaso aqui, mas não posso te prestar? Poderia. Ela poderia levar alguma porta na cara? Poderia. Mas ela insistiu, ela persistiu. E aí ela achou-se que aquela quantidade de vasos era o suficiente. Irmãos, nós conseguimos medir o tamanho da bênção de Deus na vida do homem e da mulher? Nós conseguimos dosar como uma dosagem única de bênção? Não, meu irmão. Não, minha irmã. A bênção de Deus é contínua. Ela não para, ela dá continuidade, ela vai em frente, ela segue em frente, ela continua. Aquela mulher agora, ela toma uma grande atitude, ela vai, sai daquela situação e pede vaso, e vai colocando, armazenando. Eu não sei se ela olhou e disse que a casa era cheia, já não tinha onde mais colocar, ou, não sei, mas ela tinha, porque o Sírio ia lá, buscava, levava, então eu acho que já tinha condições. Eu acho que caberia mais alguns vasos, mas ela achou que era o suficiente, que aquilo é o suficiente. Irmãos, o que a gente tem que aprender com Jesus, se Jesus te abençoou hoje, Ele também tem a bênção para amanhã. Se Ele abençoou você amanhã, Ele também tem a bênção para depois de amanhã. O nosso Deus é infinito. Nosso Deus disse, eu te abençoo hoje, aí eu vou pensar qual é o dia que eu vou te abençoar, se você merece não. Se nós estamos pedindo a Ele, e Ele achar que nós merecemos, o que Ele vai fazer? Vai nos abençoar. Aquela mulher precisava de um milagre, né? Podemos aí chamar milagre urgente, né? A gente ouve muito isso aí, milagre urgente, não era urgente? Era. E como é que ele ia conseguir dinheiro da noite para o dia? Como é que ele ia conseguir? Ia no banco fazer um novo empréstimo? Ia remontar mais juros, para pagar o juro e pagar aquela dívida, e aí teria credores do banco, e aumentaria o juro, adiantaria? Não. Mas o homem de Deus disse, vai lá e pega vasos, põe na sua casa. Mas aqui está o grande segredo que eu quero te falar. Quando você colocar os vasos dentro de casa, primeiro, não conte para ninguém, apenas empreste. Só faça isso. Vai lá, empreste os vasos, leva na tua casa, ok? Não diga nada, só pede emprestado. Ela emprestou, ela viu que era o suficiente. Aí o profeta disse a segunda coisa para ela: feche a sua porta sobre si e os seus filhos. Você já percebeu que existem coisas que o nosso Messias fez e ele entrou no lugar sozinho ou com os dois ou três? Lembra aquela menina que foi levantada, né, a filha daquele sacerdote, né, aquele principal da sinagoga, e ele chamou o nome dela de Talita Cumi, lembra? Você se lembra desse dia? Todo mundo lá fora chorando, né, esperneando, gritando, a menina havia morrido. Ok, havia morrido. Jesus entrou e disse, não, a menina não morreu não, ela está dormindo.
parar de chorar e sorrir de Jesus, dizer que vai falar que nós sabemos o que é morte, nós vemos morte direto, como é que o senhor vai dizer que não é? A menina morreu, já não está mais viva, irmão, mas o Senhor é a ressurreição e mesmo que esteja morto, fará o que, irmãos? Aquela mulher, aleluia, Jesus entrou e ele disse, olha, entre o pai e a mãe, entra aqui Pedro e Tiago, fecha a porta. É só nós que vamos entrar, ninguém mais. Quando entrou aquele grupo de pessoas, Jesus olhou para ela e disse, Talita, come que? A ti te digo, menina, vamos lá, põe-se em pé. O que aconteceu com a menina? Põe-se em pé. Aí ele disse, vai lá e dá de comer a ela, porque ela já era mais de 12 anos. Dá de comer porque ela está com fome. Quando levou lá fora a multidão, milagre. Irmãos, Pedro fez a mesma coisa. Quando Pedro chegou em Jope, quando ali estava uma moça, uma senhora que havia morrido, uma viúva havia morrido. E quando ela chegou, lavaram ela, colocaram ela em cima. E o que disseram? Olha, você está vendo que ela nos fez, Pedro? Esse vestido, essa túnica, esta roupa, foi ela que nos fez. Então, Pedro, nos ajude. Pedro entrou, tirou todo mundo para fora, dobrou o joelho e orou. Ali estava Pedro e ela, orou. E aí daqui a pouco foi na cama, orou por ela, repreendeu a morte. E ela pôs-se em pé. O que aconteceu? Entregou aquela mulher viva para os outros. Irmãos, tem muitas pessoas que não vão acreditar naquilo que você pede a Deus. Para uns parece loucura, mas se você crê, tudo é possível àquele que crê. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo esta mulher, não era impossível uma dívida. Imagina nos dias de hoje. O meu problema está lá, quer saber uma coisa? Eu vou sentar, vou ver aonde vai dar esse negócio. Vou ficar aqui, eu já não tenho mais forças, acabou minhas forças. Olha a minha dívida, olha lá no tabuleiro lá, como estou devendo. Está impossível, eu não vou pagar a dívida. Mas o Senhor manda parar? O Senhor manda parar de não acreditar? O que o Senhor disse? Gente, põe-se em pé, acredita. Hoje o choro dura o que, irmãos? Uma noite, mas pela manhã virá o quê? A alegria vem pela manhã, então nós temos que insistir, persistir, acreditar que as coisas vão mudar, que a porta do Senhor se abrirá para nós. Aquela mulher olhou para a situação, ela não duvidou, ela disse, olha, eu tenho um lugar para ir. E ela foi ao homem de Deus, e o homem de Deus disse, vai, pega vaso emprestado, e depois que fecha a porta sobre você, a coisa é para você e para os seus filhos. Irmão, quando Deus te abençoar, é para você e os seus filhos. As pessoas verão em você a bênção do Senhor que deu para a sua vida. E a bênção que Ele deu para você, aleluia, vai perpetuar, que você nunca na vida mais vai esquecer. Porque, irmão, quem esquece da bênção do Senhor? Vou fazer uma enquete aqui. Algum de vocês já foram abençoados por Deus em alguma área da sua vida? Se era financeira, se era sentimental, se era conjugal, se era profissional, enfim, que área for, alguém já foi abençoado? Faz assim, Camão, por favor. A minha segunda pergunta é, vocês se esqueceram da bênção que vocês receberam de Deus? É impossível, não é? É impossível, não é? É impossível. Sabe por que é impossível? Porque aquilo marca, aquilo cicatriza, porque foi o nosso Deus que fez por nós. Porque a nossa força, irmão, nós não podemos fazer nada. Era muito simples aquela mulher pegar o azeite, fechar a porta. O homem de Deus falou, eu vou segundo a palavra dele, joga o azeite. Ué, acabou. Viu virar desse, vou virar de um para um. Acho que é para me lambicar todos os vasos. Aí o azeite acabaria, porque o vaso está seco, chuparia o azeite, molharia o fundo do vaso, acabaria o azeite. Era fácil, não era fácil? Era simples acabar o azeite. Mas quando Deus quer aumentar, quando Deus quer que você seja abençoado, irmão, irmã, basta eu e você acreditar. Basta nós tomarmos posse da palavra do Senhor. O Senhor nunca vai nos abandonar, irmão. Se nós passarmos por alguma coisa, se Ele não te abençoou ainda, não desista não. Está chegando o sol da justiça para você, Ele vai brilhar. Aleluia. Se não brilhar aqui, meu irmão, vai brilhar lá em cima, porque a maior ser humano, eu olho para mim e acho que a maior bênção, meu irmão, não é só financeira, sabe o que é?
ação da nossa alma. Isso é o mais importante. É a maior bênção que nós temos. Mas esta mulher correu atrás de uma. Ela viu a sua necessidade, dependente daquela necessidade, carente de resolver o problema, e ela foi, fechou a porta. E agora? Agora chegou a terceira etapa. A terceira etapa é o azeite encher. Como eu acabei de falar anteriormente, poderia pela fé dela, e ela não ter fé, ela colocar o azeite e derramar dentro daquele vaso. E você sabe muito bem que um vaso seco, quando põe alguma coisa úmida dentro, o próprio vaso já puxa, ele já absorve uma boa parte. Imagina aquele mesmo vaso virando, já absorvendo, e joga no outro. O outro absorve. 2, 3 vasos, eu não sei a quantidade do azeite, poderia minguar ou até acabar o azeite, não poderia? Poderia. Mas o mais interessante aqui, que esta mulher pegou o azeite, eu imagino, penso eu, cabeça de pregador pensa cada coisa, penso eu que esta mulher pega este vaso, ela dá uma olhada para os filhos, e lembra que os credores vieram buscar, e era a única oportunidade que ela tinha para poder pagar a dívida. Eu imagino penso eu, que ela olhava para os filhos e disse, o milagre vai acontecer, tem que acontecer o milagre, por quê? Se não acontecer o milagre, os meus filhos serão prisioneiros, eles serão levados escravos. E imagino que aquela mulher agora, com lágrimas, imagina pensando ali, olhando para os filhos, e os filhos olhando para a cara da mãe, disse, mãe, joga, mãe, o azeite, mãe, vamos lá, vamos encher, mãe. E a mãe começa agora a calmamente virar aquele azeite. Irmão, todos nós somos carnes, todos nós pensamos. Eu imagino aquela mulher olhando e dizendo, será que o azeite vai encher? Será se não pegamos vasos demais? Será se a minha fé foi longe demais? Imagina ela enchendo o primeiro vaso, imaginando que o primeiro vaso, penso eu, que foi o vaso mais de dor que ela teve. Sabe por quê? Porque imagine que naquele momento a mente dela, eu imagino que os sentimentos dela, aquele momento para ela era o momento mais difícil, e ela dizendo, olha, é agora, eu vou encher, e se acabar? E se parar? E se eu parar, o que eu vou fazer? Imagina aquela mulher pensando dentro disso. Eu imagino aquela mulher olhando para si dizendo, como é que eu vou resolver a situação? E ela colocando o azeite, não sei como é que ela colocou, mas eu imagino que ela foi virando, gradativamente caindo de pouquinho, dizendo, meu Deus, eu sou o Senhor. É só o Senhor que pode multiplicar, é só o Senhor que pode fazer. Penso eu, que aqueles 2 garotos olhavam para dentro do vaso, e a mamãe enchendo o vaso, e os 2 garotos olhando, ai mãe, vai enchendo mãe, mãe, ele está subindo mãe, está aumentando mamãe, olha, chegou no meio, e a mãe olhando aquilo, e vendo, aleluia, o azeite encher, e mãe, está subindo mãe, está enchendo mãe, encheu mãe. Irmãos, eu imagino a felicidade daquela família. Você já imaginou quando alguém está na prova, e quando ela sai da prova, o que acontece? Você já viu a felicidade desta pessoa? Todo mundo pode estar triste, mas aquela pessoa está alegre. Sabe por quê? Porque ela foi abençoada, e a bênção que ela recebeu, ela sabe de onde procedeu, e procedeu do trono de Deus. Aleluia! Aquela mulher, eu fico olhando, imagino eu, que aquele primeiro vaso foi o vaso mais dolorido que ela encheu. Foi o vaso da história da vida dela. Foi o vaso que ela encheu, e ela disse, encheu meu filho. Aí, tira ele daqui meu filho. Os 2 meninos pegou, botou o vaso lá atrás, mais um meu filho. Eu não sei se essa mulher estava sentada, se ela estava em pé. Dá-nos a entender que ela estava sentada, não dá? Porque os filhos traziam até ela o vaso. Não era mais só se ela ia mesmo sair, encher os vasos? Não era mais simples? Mas ela dizia, filho, traga o vaso. Aqui eu aprendo mais uma lição com Deus nesta noite. Sabe qual é a lição? Que o provérbio do mundo diz,
Uma família unida, o que acontece? Jamais será. Você imagina uma casa unida? Você, meu irmão, você, minha irmã, com seus filhos unidos, você vai vencer as barreiras, vai vencer as situações, vai vencer as dificuldades, vai vencer as mazelas, vai vencer os problemas que vêm. Vocês venceram, sabe por quê? Vocês estão unidos, vocês creem, vocês confiam e vocês sabem que vão chegar lá, recebendo de Deus a recompensa daquilo que vocês acreditaram. Aquela mulher teve a família unida, os filhos unidos. E quando ela teve os filhos unidos, os filhos ajudavam ela. Não diz a Bíblia o tamanho deles, mas eram garotos. Imagina só, irmãos. Garoto de 12, 13 anos. Vamos colocar uma idade assim. Não era garoto de idade de trabalho ainda, né, de produzir. E aquele garoto ali pegando, imagina pegar um vaso de 30 litros de azeite. É pesado, irmão. É pesado. Imagina os dois garotos pegando aquele vaso com o máximo de cuidado para não quebrar, para levar no lugar longe. Eu não sei o tamanho da casa dela, a disponibilidade, aleluia, dos espaços que ela tinha. E ela pegava aqueles vasos, e eles pegavam, levavam e trazia o vaso vazio para a mãe. Irmão, você já imaginou a alegria dessas meninas? Já imaginou a alegria e o prazer dessa família? Eu acho que ali misturou lágrima com azeite. Eu acredito. Sabe o que eu acredito? Porque quando Deus começa a derramar sobre você o milagre, qual é a sua primeira reação? Pular que nem um bobo. Oh, glória, aleluia. Não é assim, irmão? Mas está mentindo. Eu nunca vi uma pessoa abençoada ficar de cabeça abaixo. O que aconteceu? Eu fui abençoado. Ué, mas com essa alegria toda você foi abençoado? É? Nem parece. Porque quem é abençoado não fica alegre? Irmão, o sorrisão é uma chip abre aqui, irmão. Aleluia. Todo mundo olha para ele assim, olha para ela. O que aconteceu? Eu estou vendo que é alguma coisa. Sorrisão está aqui, sabe por quê? Porque ele viu, aleluia, aquilo que Deus deu. Então ele está presenciando, ele sentiu, tomou posse, aleluia. É isso que ele está fazendo. Aleluia. Aquela mulher Emanuel, a lágrima misturada com azeite. Acho que o azeite ficou mais forte ainda, né? Acho que o azeite teve um sabor diferente, teve uma conotação diferente, aleluia. E ali foi caindo, foi caindo. Agora paramos e pensamos como que essas duas crianças se portaram. Irmão, você imagina a alegria da criança dizendo: nós não seremos escravos. Nós não seremos escravos. Irmão, a gente vai falando, Deus vai trazendo coisas, a gente vai falando. Mas pare e pense. Quando você está vendo o milagre acontecer, a sua família vê o milagre acontecer na sua vida, ninguém vai te tumbiar e dizer: eu não estou acreditando. Porque quando diz que não está acreditando, quer dizer, é falta de fé. Mesmo que ele seja em êxtase, olhando aquilo, diz: mas meu Deus, não estou acreditando que é. É a mesma coisa de muito crente hoje. Ora a Deus, por uma determinada situação, Deus dá a vitória, Deus dá a bênção. Aí depois lá na frente diz assim: ah, irmãos, eu recebi aquilo, mas eu não era merecedor. Ué, você não é merecedor, por que pediu? Quem é mais merecedor da bênção? Não é nós, não? O que vocês acham? Você é merecedor da bênção de Deus? Claro que nós somos, irmão. Aleluia. Aquela mulher olhando ali, imagino eu, pensando eu, e aquelas crianças olhando, dizendo: olha, nós não seremos escravos. Irmão, imagine que ali foi choro, chororô, e aquela mulher feliz da vida de vendo o milagre de Deus acontecendo, aquelas crianças partilhando, o que ela estava vendo, dizia: olha, lá o meu pai é profeta, meu pai cuidava na escola do profeta, meu pai estava com os profetas, eu só ouvia meu pai dizer, mas agora os meus olhos estão vendo que o Deus de Israel é verdadeiro, Ele pode, Ele sabe, Ele conhece, Ele dá-nos a vitória, nós estamos enxergando, aleluia. Irmão, ninguém tira, aleluia, da sua vida aquilo que Deus lhe fez. Se inúmeras pessoas não acreditarem, mas todavia você que recebeu acredita. Sabe por quê? Porque foi você quem recebeu, foi você que tomou posse, foi você que recebeu. Então se alguém disser: eu não acredito, para você sim, mas eu acredito. Aquela família estava vivenciando
não somente que o marido e o pai falavam, não somente no crer no Deus, mas agora estava presenciando a bênção do Senhor na sua casa. Irmão, eu vou dizer para você sem medo de errar, eu creio nisto. Deus vai abençoar lares aqui. Eu não sei qual é o seu problema. Jesus sabe, Jesus conhece o seu problema. Mas uma coisa eu creio pela palavra do Senhor: se você crer, na sua casa vaso de azeite vai encher. A vitória vai mudar, a história vai mudar, a estratégia vai mudar. A estratégia primeira é ouvir, obedecer, fazer, aleluia, porque Deus é assim que Ele quer que nós sejamos, ouvintes e praticantes. Aquela mulher ouviu, praticou, e ali a fé dela, imagina só, irmão, o azeite enchendo. A fé desta mulher, onde foi parar, hein? O que você acha, Douglas? Onde foi a fé desta mulher? Onde foi parar? Morreu para mover o país, hein? A Bíblia diz que se tiver fé de o tamanho de um grão de mostarda, diga: monte, sai daqui, vai para lá. O que aconteceria ao monte? Ele sairia, não sairia? Isso é fé. Fé, irmão, quando se falamos de fé, vocês conhecem o que é fé, mas às vezes nós não sabemos usar a fé como deveríamos usar. A fé é acreditar naquilo que não se vê. Às vezes você pede a Deus uma coisa e diz: mas Deus vai me dar isso aqui, será se Deus vai me dar? Será? Já é dúvida, é fracionamento de dúvida. E aonde tem o fracionamento de dúvida, Deus não opera. Deus só opera quando há fé, quando crê. Lembra quando Abraão, aleluia, Deus disse a Abraão: pai, não, meu Senhor, pega o teu filho, o teu único filho, leva ele num dos bons de Moriá, oferece sacrifício para mim. Não foi isso que aconteceu? Foi. Aí Abraão abordou as mulas, pegou os moços, botou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e vai embora. E vai o papai, não sei o que eles conversavam, batendo papo e tal. Quando chegou lá, olharam o monte. Qual foi a ação de Moisés, de Abraão? Jovens, vocês ficam aqui, não saiam daqui, porque eu e o meu filho iremos adorar e tornaremos para vós. Não foi isso que ele disse? Tornaremos para vós. Quer dizer, eu retornarei. Não singular, não, disse plural. Tornaremos para vós. Aí eu paro e penso: aonde estava o holocausto? Não tinha holocausto. Era a fé que o homem tinha. Quando eles chegaram no monte, preparou-se o local do holocausto, o altar, preparou a lenha. Qual foi a pergunta do filho? Pai, eis a lenha, eis o fogo, eis o cutelo. Mas cadê o holocausto? O que é que vamos oferecer a Deus? O que é que vamos dar para Deus? Ele olhou e disse: meu filho, para si Deus preparar o holocausto. Para si Deus preparar. Ele pega, amarra aquele moço. Alguns pensam que ele é criancinha. Não, meu irmão, ele já era moço, já era grande. Ele poderia correr, poderia fugir do pai dele, mas a obediência ele ficou. A obediência que ele tinha, ele obedeceu. O pai amarrou, não sei de que maneira, e o pai o colocou deitado em cima da lenha, obedeceu. E o pai obedeceu a Deus, e o pai ergueu o cutelo para cima assim, e foi matar o seu filho. Todos conhecem o que aconteceu. O anjo do Senhor desceu e disse o que para Abraão? Abraão, não faça tal, porque agora sei. Olha o que ele diz: porque agora eu sei que você teme a Deus. E aquilo foi imputado como justiça a Abraão. E aí de repente agora Isaac se levanta, escuta um barulho do lado. O que estava ali? Um animal para ser sacrificado. Aí eu te pergunto para você: o nosso Deus não traz providência? O nosso Deus não move histórias? Move. Da mesma forma esta mulher, a situação era difícil, irmão. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei, irmão. Ninguém sabe melhor do que você. Ninguém sabe a situação que você está passando. Qual é a área que você está sendo afetado ou afetado? Mas uma coisa devemos saber: que nós temos um Deus que pode mudar a história. Hoje
Eu estou pregando alguma coisa para que você entenda que o nosso Deus, aleluia, o azeite dele é ilimitado. Deus não limita a bênção. A nossa fé é que limita, mas Deus não limita a bênção. Quando aquele homem, aleluia, aquela mulher, ela começou a derramar, e foi enchendo, eu imagino a euforia que estava ali, a alegria, o prazer, o choro, e de repente ela disse: traz mais vaso, tem mais um, mãe, colocou, traz mais um, meu filho. Qual foi a resposta dos filhos? Mãe, acabou-se os vasos, não tem mais vasos. O que aconteceu com o azeite? O que aconteceu com o azeite? O azeite? Mas eu te pergunto, se tivesse uma quadra, 1 quilômetro, 10 quilômetros de azeite, pararia o azeite? O que vocês acham? Não pararia. Sabe o que eu estou dizendo para você? A bênção de Deus para nós é contínua. Depende de nós quisermos participarmos da bênção do Senhor. Se nós quisermos, comeremos o quê? O melhor da terra. Mas é pela nossa fé. Aquela mulher olhou e disse: meu filho, traz mais um vaso. A resposta é: mãe, acabou-se, não tem mais vaso para encher, mãe. O azeite parou. Não sabemos qual era a quantidade, qual era o tamanho e a quantidade de azeite que havia naquele vaso. Se o vaso era pequeno, se o vaso era grande, se o azeite tinha um fundinho assim, ou se tinha um pouco assim, próximo da metade, ninguém sabe. Só aquela mulher e os seus filhos que sabiam, ninguém mais. E o próprio Deus, né? Então, o nosso Deus, Ele sabe o tamanho da nossa fé e do que nós precisamos para ser abençoados por Ele. Basta nós tomarmos posse da palavra e dizer: não, a partir de hoje eu vou mudar a minha história. Deus está me ensinando que eu tenho que acreditar no Deus do impossível. E é esse Deus desse impossível que eu vou acreditar. Eu vou começar a tomar posse dos meus milagres, da minha bênção, da minha mudança, da minha restauração. A minha casa, a minha família. Toma posse daquilo que Deus tem para nós. Aquela mulher olhou agora e viu: acabou-se o azeite. Cessou o azeite. Por que cessou? Porque ela perguntou: dá mais vaso? Eu disse: não tem mais, acabou. Parou o vaso, parou o azeite. Mas interessante que aquela mulher não tomou atitude nenhuma, não correu na vizinha e sabe: oh, glória, aleluia. Não. Ela catou os filhos, fechou a porta e sabe onde ela foi? Alguém se lembra? Foi lá no Elias de novo, Eliseu de novo. Homem de Deus, fiz o que o Senhor mandou. O que aconteceu? Está cheio os vasos, lotado até a tampa. Tem azeite que eu não sei o que fazer com aquele azeite. Você sabe sim que eu vou te dar a resposta. O quê? Vou abrir uma mercearia? Vou abrir um supermercado? Não. Pega todo aquele azeite, vende ele, vende todo ele, paga a sua dívida, e o que sobrar, o que é para você fazer? O que ela disse? O que sobrar, o que é para fazer, irmãos? Viver e dor. Você já imaginou o valor que era a dívida? Quanto ainda sobrou para esta mulher? Isso é para você ver, irmãos, que o nosso Deus é Deus de providência. O nosso Deus tem poder de mudar a história. O nosso Deus pode reverter qualquer tipo de quadro. Qualquer quadro. Lembra do irmão que testemunhou esses dias aqui? Que o irmão dele estava lá e o médico disse: olha, é impossível esse homem levantar, ele vai morrer, o quadro dele é a morte, não tem jeito, não tem solução. Alguém se lembra desse testemunho do irmão que deu esses dias? Aí ele veio na igreja e disse: vamos orar numa quarta-feira, acho que foi no primeiro culto do circo de oração à noite, vamos orar. Oramos para o irmão dele, a igreja orou, intercedeu. E o que Deus fez, irmãos? Ele veio dar o testemunho. O irmão dele lá tirou-se todos os negócios e foi embora para casa. Quem faz isso, irmão? É nós. Quem faz isso é Jesus Cristo. É Ele quem faz. É quando você põe a sua fé em prática, dizendo: Deus, aquele homem, aquela mulher, aquela criança precisa.
E quando você intercede por ela, a mão do teu Deus pela tua fé vai lá e opera nela. Mas quem é glorificado é o Senhor que é glorificado, porque aquilo quem fez foi Ele, apenas intercedemos por aquela pessoa. Eliseu intercedeu para ela, vai lá e faz assim, a mulher obedeceu. E agora, irmão, não sabemos qual foi o valor que lhe sobrou, mas ele disse: vai e vivei do resto. Coma, beba e viva do resto. Aquela mulher voltou para casa, vendeu tudo que tinha ali, dos azeites, pegou aquele dinheiro, foi nos credores. Irmão, é uma satisfação quando você deve para alguém que está devendo, né? Paga alguém que está devendo, né? Logo eu vou te pagar. Muita alegria, Douglas. Só que eu vou te dar nada, porque eu não te devo. Toma aqui o dinheiro que eu... Irmão, não é uma satisfação. Irmão, a pessoa não se sente valorizada, a pessoa não se sente honrada. Sim ou não? Vocês estão mentindo? Quando a pessoa diz: puxa, agora estou pagando aquela dívida, sabe que parece que sai dos lombos assim, aquele peso, aquele peso sai do lombo e diz: meu Deus, graças a Deus, já é uma dívida a menos, não devo mais essa dívida. Assim aconteceu com aquela mulher. Eu não sei se ela foi aos credores, os credores veio a ela, não diz a Bíblia, mas ela foi e pagou eles. O importante é, ela recebeu e foi lá e poderia dizer: rapaz, agora recebi minha grana. Igual Ananias e Safira, né? Olha, nós temos uma herdade. Nós vemos aqui José que foi lá e vendeu. José, também intitulado Barnabé, vendeu a sua herdade, pegou todo o dinheiro, botou nos pés dos apóstolos. E todo mundo disse: oh, que boa ação, que atitude maravilhosa, glória a Deus. Acho que eles olharam e disseram: oh, nós também podemos fazer isso. Safira, o que você acha? Aquela herdade lá está lá, parada lá. Vamos vender ela? Vamos. Aí nós pegamos o dinheiro também, nós traz aos pés dos apóstolos. Vamos lá, Safira. É para já, marido, vamos lá. Já arrumou o comprador veio lá, comprou, pagou. Aí quando caiu a grana na mão, olhou para o valor, olhou para ela: mulher, faz o seguinte, não vamos dar tudo não, vamos segurar um pouco, e nós só damos um pouco para o homem de Deus, tá bom? Tá bom. Aí eles chegaram lá no templo: ô Pedro, eu vim aqui para te dar o dinheiro da herdade que eu vendi. Cadê sua mulher? Foi no shopping, dá uma passeada no shopping. Pedro, olha, eu vendi a herdade, coloquei aqui está o dinheiro, Pedro, do valor da herdade. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Se você não vendia, ela continuou a sua. Se você a vendesse, ela era tua, fizesse o que você quisesse. Mas quem mandou você pecar contra o Espírito Santo? Fala que vai fazer e não faz. E aí fala para Deus que fez. Você não pegou contra mim, mas pegou contra o Espírito Santo. Pedro estava falando o que aconteceu com aquele homem. O Espírito foi sugado, caiu, morreu. Veio os jovens, levaram ele, sepultaram. Daqui a pouco chega quem? Chega Safira. Meu marido já fez, já levou, devolveu, ok, beleza, né, tudo bem, ninguém sabe, só eu e ele mesmo, e Deus, tranquilo. Daqui a pouco: ô Safira, faz favor. Pois não, Pedro. E aí, meu marido entregou na sua mãe? Entregou. Quero fazer uma pergunta para você, Safira. Pode falar. Por quanto vocês vendeu aquela herdade? Não, foi por tanto. Nós vendemos por esse valor. Pedro olhou para ela e disse: sim, mas por que deixar de Satanás encher o coração de vocês? Seu marido já foi morto, ó. Eis os pés portos daqueles que levaram. Seu marido vai te levar você também. Ela caiu e morreu. Irmãos, o nosso Deus é bom. Nosso Deus é santo. Aquela mulher errou, tomou uma atitude, mas aquela mulher foi ali e disse: o que é que eu faço? Qual é o próximo passo? Posso falar e vende. Vendi. Paga a dívida. Paga a dívida. Recebeu o pagamento, sobrou a graninha, paga a dívida, acerta ela. Ah, mas eu não posso dar tudo, vai lá, dá uma parte. Olha, eu não posso dar tudo, mas está aqui um tanto, assim que eu puder eu trago mais um tanto e vou pagando até amenizar, senão eu pago toda. Olha, eu estou aqui, não estou fugindo dela não, estou pagando. É isso que Deus quer, esta é a vontade de Deus.
Aquela mulher pagou a dívida e pegou o resto e viveu, amados, aleluia. Primeiro, ela resolveu o problema. Segundo, ela continuou a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque o milagre aconteceu debaixo do seu teto. Ela viu a mão de Deus agindo ali, aleluia. É por isso, irmão, que nós gostamos de servir a Deus. Servir a Deus é bom demais. Irmão, se alguém disser que você não recebeu o milagre, se você acredita em Deus, as pessoas podem dizer, eu não acredito, mas você vai dizer, eu acredito. Porque a minha história, quem mudou foi Ele, e ninguém poderia fazer. Ninguém. Então é por isso, irmãos, que aquela mulher, ela tomou a iniciativa. Agora imagina aquele lar, foi um lar de tristeza? Não sei se ali rodou um churrasquinho, não sei, né? Ou a comida do dia, da primeira refeição, uma refeição, né? Uma refeição maravilhosa. Vai no açougue, meu filho, compra carne, vai lá, meu filho, compra farinha, compra arroz. Vamos fazer uma comida hoje. Imagina aquela mulher parada ali no fogão. Isso é história de pregador. Chega lá arrumando a comida, irmão. E ela imaginando, lembrando da conta. Conta paga, devendo, alegre, feliz, contente. O peso saiu, a graça desceu. Deus operou e o nome dele foi glorificado. Que melhor bênção é essa, meu irmão? Não existe uma melhor bênção do que essa, do que a bênção de Deus na nossa vida. Aleluia! Mas aquela mulher, ela obedeceu. Irmã, irmão, eu não sei o que você está passando. Volto a afirmar. Creia em Deus. Confia em Deus. Deus vai mudar a tua história. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei. Mas Jesus sabe. Jesus conhece o seu problema. Aí alguém pode dizer, mas ninguém me entende, ninguém me compreende, mas Deus compreende. Deus nos compreende. Por isso, irmãos, que eu nesta noite volto a lhe afirmar, se você crer, a bênção virá sobre a sua vida. E interessante, que a bênção não virá só sobre você, mas sobre a sua família. Que a bênção de Deus não é só para um. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando alguém de vocês está aqui, precisou aí, por exemplo, um certo valor, uma certa quantia de dinheiro. Deus, eu preciso de X para me pagar a dívida. E quando Deus abençoou, veio acima do valor para pagar a dívida. Aconteceu com algum de vocês? Olha, por exemplo, eu tenho uma dívida para pagar de R$1.000. E aí, eu estou orando, Deus, tem que pagar aquela dívida, R$1.000, eu não tenho. Aí Deus manda lá 1.010, 1.020, 1.100, 1.200, não sei. Já aconteceu com vocês isso? Comigo já. Comigo já aconteceu. Tem mais alguns irmãos que já aconteceram. Sabe por quê, irmãos? Deus sempre manda um pouco a mais. Sempre manda mais. Deus nunca manda de menos. Se Ele mandou uma parte agora, Ele está vendo a minha e a tua fé, a nossa perseverança, para recebermos o restante que está chegando. E quando o restante vem, sabe qual é o motivo do crente? Sai dizendo, como disseram o povo de Israel quando Elias orou e o fogo de Deus consumiu o holocausto, que eles disseram? Só o Senhor é Deus. Só Ele deve ser honrado. Só Ele deve ser glorificado. Só Ele deve a glória, aleluia. Eles viram a grandeza do Deus. E tem muita gente que precisa ver para crer em Deus. Para crer em Deus não precisa ver, mas tem gente que quer ver e ver. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Não vou além, porque até aqui me manda dizer o Senhor. Eu quero crer que a sua vida vai mudar. Tome posse do seu milagre. Tome posse da sua bênção. Olha, se as pessoas não acreditam em você, não conte o problema para elas. Conte só para Jesus. É Jesus que vai te ajudar você a vencer. Conte para Jesus. Ore, clame, porque o nosso Deus, Ele é poderoso e infinitamente muito mais poderoso para nos dar tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, creia em Deus. Acredita no Deus que você serve. Porque, irmãos, vou frisar mais uma vez, Hebreus 11:6.
ora sem fé. Se Deus te prometeu que vai fazer, você acredita que Ele vai fazer? Tome posse. Deus falou. Tem um hino que fala, Deus falou, está falado, não é? Acabou. Deus falou, eu creio. Está falado e ponto final. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele fala e cumpre o que fala. Porque Ele é Deus. Que Deus possa nos abençoar muito mais com essas palavras em nome de Jesus. Veio um pedido aqui, peço oração em favor de uma bebezinha de 5 meses, que tem a cabeça grande, cefaleia, né? Que fala, acho que é cefaleia. Cabeça grande é cefaleia, não é isso? Que tem um bebezinho de 5 meses que tem a cabeça grande. Ele precisa fazer um exame para descobrir o que é. Geralmente acontece muitas das vezes aquele problema, né? Cefaleia, acho que é cefaleia que se fala, é isso mesmo? Né? Mas para Deus nada é impossível. Jesus curou um menino desse aqui na igreja. Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram? Sim ou não? Jesus curou um menino desse aqui, que tinha um problema desse. Os pais estavam desesperados. Foram na medicina, o médico mediu a testa, do tamanho da criança, disse: o tamanho dessa criança, a cabeça dela já é uma cabeça de uma criança de tantos anos de idade. Tantos anos de idade. O pai e a mãe estavam em desespero. Porque quem não fica, irmão? Claro que fica. E aí o que aconteceu ali? O Senhor deu a palavra para aquela pessoa. E ninguém sabia, porque era só eles e Deus. E Deus mandou falar para eles que Deus estava fazendo um milagre na vida daquela criança naquela noite. E para a glória do Senhor, aquela criança foi curada naquela noite. Porque o nosso Deus é bom. Eu creio também nessa criança. Eu não sei qual é o problema dela, eu não sei. Diz que a cabeça está crescendo, a cabeça é grande, precisa de fazer um exame para descobrir o que é. Mas Deus pode fazer um milagre, né? E ela se chama Ágata. Vamos orar pela Ágata. Louvado seja Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Irmãos, é um motivo de alegria nós estar na presença do Senhor. Como o pastor de costume, ele chama as pessoas que estão fazendo aniversário para orar. Hoje é o aniversário do pastor. Então eu quero convidar o pastor aqui na frente, que os irmãos, né, se coloquem em pé, vamos orar para a vida dele também, né? Ele tem orado pela vida de muitas pessoas e Deus tem abençoado ricamente. Hoje, nesta noite, vamos fazer uma oração para ele, para que Deus dá força para ele, dá graça, né? Para que ele continue cada dia na presença do Senhor, né? E que Deus abençoe a vida dele e abençoe a nós também, amém? Estenda as tuas mãos, vamos fazer um minutinho de oração pela vida dele nesta noite. Querido Espírito Santo, aqui está o teu Filho, Deus, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai, estender as tuas mãos, dando a ele, Senhor, a tua bênção, a vitória, Pai, dando a ele saúde, ajudando ele, Senhor, nesta luta, nesta peleja. Sabemos, Pai, que os dias são maus, mas o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que livra. Deus, vai continuando abençoando o teu filho, para que ele possa permanecer cada dia na tua presença, que o teu Espírito Santo venha sobre ele, dando coragem, dando força, dando ânimo, dando sabedoria, porque ele precisa de ti, Paizinho querido. Senhor, fortaleça o teu filho, dá saúde perfeita para ele, Pai, dando a ele a restauração, dando a ele, Pai, dias de vida na tua presença, até a tua volta. Senhor, meu Deus, continue abençoando, continue fortalecendo o teu filho, continue dando a ele aquilo que ele necessita nesta noite, que o teu Espírito Santo manifesta sobre ele, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Agradeço pela oração, que hoje estou ficando mais novo, né? O crente não fica velho, fica novo, né? Graças a Deus. Vamos orar aqui pela Ágata, em nome do Senhor, para que Deus alcance essa criança e Deus faça um milagre na vida dela. Vamos pedir a Deus, interceder a Deus por ela. Querido Deus, amado e eterno Pai, nós apresentamos a Ágata diante de Ti, ó Deus.
Olha o problema dessa criança, ó Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias, meu Pai, deste problema, nós não sabemos. Mas cremos no Seu nome, Senhor, que o Senhor pode reverter o quadro dessa criança. Ó Deus grande e poderoso, toca sobre ela, Pai, toca sobre a carne,